Amigos e amigas, as jaulas dos leões foram abertas. A impunidade prevaleceu, venceu a criminalidade, venceu a corrupção. Meu nome é José Paulo Schneider, sou advogado criminalista, mestre em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e sócio do escritório Zimmermann Almeida Advogados. Quero conversar com os senhores e com as senhoras a respeito da decisão do STF que amanhã completa uma semana. A decisão acerca da execução provisória da pena. Isso foi discutido nas ADCs 43, 44 e 54, em que o STF declarou como constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal. Mas do que se trata, afinal? A gente está a falar de prisão preventiva, de todo e qualquer tipo de prisão, ou a gente está tratando de uma execução de pena? Qual é o objeto dessa discussão que envolve a execução provisória da pena, que envolve a presunção de inocência e o artigo 283 do Código de Processo Penal? O que é isso, afinal? A gente está tratando de uma questão ligada à execução da pena, que é quando eu já tenho uma pena imposta mediante um processo judicial, respeitado o contraditório e a ampla defesa, eu tenho essa pena imposta e uma vez que ela for transitada em julgado, eu passo a executar, cumprir essa pena. Eu cumpro ela estando preso no regime aberto, semiaberto e fechado, ou então, a depender do caso, se a pena não ultrapassar 4 anos, se eu não for reincidente e as minhas características pessoais e as circunstâncias do crime permitirem, é substituída essa pena por restritiva de direito, que nada mais é que cesta básica, serviço comunitário, dentre as outras modalidades que a lei prevê. É disso que a gente está tratando, de execução de pena, e é só disso. Não se fala aqui de prisão preventiva, de prisão temporária, nada mais. Portanto, a execução provisória da pena e o julgamento das ADCs em nada tem a ver e nada vai alterar a situação daquelas pessoas que estão presas preventivamente. Pessoas que representam um risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal, porque podem fugir da sua cidade, do seu estado ou até mesmo do Brasil, porque podem representar um risco para a instrução criminal, destruindo provas, corrompendo ou coagindo testemunhas e vítimas. Essas pessoas, ditas como pela sociedade como perigosas e também pela justiça, elas então continuarão presas, porque estavam presas de uma maneira cautelar e continuarão até que existirem os seus requisitos, até que eles não desapareçam. O que se discutiu no STF não foi isso, foi execução provisória. Portanto, não há que se falar em abrir jaula dos leões. Somente haverá soltura daquelas pessoas que estavam cumprindo pena, executando pena, após o julgamento de segunda instância do seu processo, como é o caso do ex-presidente Lula, que ficou solto todo o processo, respondeu em liberdade todo o processo, seja na primeira ou na segunda instância, e somente foi preso por esse entendimento que foi readequado lá em 2016. Eu quero estabelecer com vocês uma linha do tempo dos julgamentos do STF e dizer como essa discussão se estabelece para chegar até as ADCs 43, 44 e 54. Bem, nós temos 4 marcos importantes. De 2009 até 2009, a execução provisória da pena era permitida. O STF entendia que a execução provisória não feria a presunção de inocência. Portanto, era possível. De 2009 até 2016, tendo como um pano de fundo a Ação Penal 470, o mensalão, o STF, no HC 84078, estabeleceu que o princípio da presunção de inocência proíbe a execução antecipada da pena. Então, se até 2009 era permitida, no marco 2, que é de 2009 a 2016, era proibida. Em 2016, com habeas corpus 126292, o STF novamente muda o seu posicionamento, passando a admitir uma vez mais a execução provisória da pena, por entender que ela não feria a presunção de inocência. E agora temos um quarto momento, que é do dia 7 de novembro deste ano, até quando não se sabe, porque é essa a insegurança jurídica que vivemos neste país. Por hora, está novamente proibida a execução provisória da pena, por entender a Suprema Corte que isso fere
a presunção de inocência e principalmente por entender que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional e está de acordo com as exigências do princípio da presunção de inocência. É importante destacar que essa mudança, veja, ela em 2009 a execução era permitida. De 2009 a 2016, tendo o mensalão como pano de fundo, ela foi proibida. E em 2016 até poucos dias, tendo a Lava Jato como pano de fundo, ela foi permitida. Só que o habeas corpus 126292 nada tem a ver com a Lava Jato, é um crime de roubo em que o condenado, o paciente que a gente chama no direito, que é a pessoa cujo habeas pretende favorecer, esse paciente tinha sido condenado por roubo e foi determinado lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, foi determinado que se cumprisse imediatamente a pena após a segunda instância. Então a sua defesa vai para o STJ, o STJ diz que não era a via adequada, e então a defesa vai para o STF também em formas de habeas corpus, que recebe o número 126292. E nesse habeas corpus é que o STF diz que é possível a execução provisória da pena, quando o pedido dele era o contrário, era para que se mantivesse o entendimento iniciado lá em 2009 com HC 84078. Veja, uma ação constitucional de titularidade exclusiva do acusado, do réu e da ré, foi utilizada para relativizar um direito fundamental. E aí nasceu o problema. Em 17 de 5 de 2016, muito se diz que essa ação foi para ajudar o Lula. Não é verdade. O Lula nessa época não era sequer denunciado. Ele foi denunciado no seu processo de triplex em agosto de 2016, quando ainda não tinha, portanto, depois desse habeas. Além disso, as ADCs 43 e 44 foram protocoladas poucos dias após a decisão do dia 17 do 5, mais precisamente no dia 24 do 5, quando Lula também não era acusado. Portanto, essas ações em nada tinham a ver com o Lula. A questão de soltar ou não os leões de suas jaulas, isso também não vai acontecer, pois a prisão preventiva está aí e ela é um instrumento para que pessoas perigosas sejam retiradas do convívio social. E esse instrumento não foi atacado pela decisão do STF. O que se corrigiu foi que todos nós que moramos no Brasil temos o direito, desde lá do Pacto de 88, de somente cumprir pena com o trânsito em julgado, ou seja, com todos os recursos que nós temos direito, após todos eles serem julgados é que a gente passa a executar essa pena. Então, minha gente, eu digo com muita tranquilidade que esse caos que foi instalado, se instaurou na nossa sociedade, de que presos perigosos estarão nas ruas, isso não é verdade. De que a impunidade prevaleceu, isso também não é verdade. O que prevaleceu, isso sim, foi a Constituição. E para aqueles que dizem que nos Estados Unidos isso não é assim, na Alemanha isso não é assim, isso realmente não é assim em vários locais do mundo, e a razão é muito óbvia. A Constituição brasileira de 1988, como o próprio nome diz, brasileira, da nossa República Federativa do Brasil, ela só vale no Brasil, assim como a Constituição alemã não vale aqui, a Constituição americana não vale aqui, e portanto, enquanto a nossa Constituição estiver valendo, essa é a realidade. Você pode não gostar, você pode não ser favorável, você pode odiar o Lula, pode odiar qualquer outra pessoa que foi de certa forma, entre aspas, favorecida com essa decisão, mas juridicamente essa decisão ela está correta, porque não é papel do STF dizer aquilo que a Constituição não quis dizer. O STF é o guardião da Constituição e não pode nela legislar. Não é seu papel. O seu papel é ser a salvaguarda desse texto constitucional, e ele pode sim fazer interpretações, adequações na Constituição, porque o direito é dinâmico. Mas num país de democracia tardia como o Brasil, de uma Constituição cidadã muito jovem, com apenas 31 anos, é preciso que o STF prime por julgamentos de integridade e de coerência. Não se decide direito fundamental, não se relativiza, melhor dizendo, direito fundamental em habeas corpus, que é uma ação de titularidade do réu.
Não é assim que funciona. Se a gente quer reclamar, se a gente não está mais satisfeito com o país que vivemos, a reclamação não é para o STF e sim para o Congresso Nacional, para que, em sendo possível, alterar algumas cláusulas da Constituição, se isso não esbarrar na vedação das cláusulas pétreas, que se mude mediante a via legislativa. Portanto, minha gente, não se discute direito com rancor político, com ideologias, deixa isso para fora. Nós não estamos tratando de rivalidade como é um jogo de futebol entre Inter e Grêmio. Estamos tratando de coisa séria, de direitos fundamentais, e eles precisam uma análise jurídica e não política. O STF acertou e infelizmente demorou de 2016 até 2019 para refazer um erro histórico, para corrigir um erro histórico, que é simplesmente ler aquilo que a Constituição diz, que ninguém será preso ou considerado culpado até a sentença transitada em julgado.